Olá, já estou com meu café em mãos, prepara o teu cafezinho e vamos para mais um dia do Café com Lectio. Hoje, 7 de setembro, quinta-feira, primeira leitura Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 14 e o Evangelho Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 14. Por isso, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim, andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz energia segundo o poder de sua glória, para toda constância e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, já no versículo 9, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos leve a conhecer a vontade de Deus. Ele diz aqui, pedi que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus. A gente precisa pedir, a gente precisa, antes de qualquer decisão, de qualquer escolha, de qualquer caminho que a gente vai trilhar, botar nosso joelho no chão. Senhor, qual a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade, Senhor? Espírito Santo, me concede a graça de conhecer a vontade de Deus para a minha vida, né? Por quê? Porque conhecendo a vontade de Deus e aderindo à vontade de Deus, nós caminharemos, olha o versículo 10, andareis de maneira digna do Senhor. Nós caminharemos de maneira digna do Senhor. É a isso que o Senhor nos convida. E muitas vezes nós não caminhamos dentro da vontade de Deus e a nossa vida não é uma vida digna, porque nós nem sequer conhecemos a vontade de Deus para nós. E nós nunca seremos felizes fora da vontade de Deus. Então, quando a gente está vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem saber aquilo que Deus quer para nós, tomando nossas decisões sem discernimento, no calor da emoção, né? Por vezes a gente não sabe porque a minha vida não é digna, não é tranquila, não tem paz, não tem harmonia. Por vezes é porque a gente sequer teve o trabalho de conhecer a vontade de Deus para nós e aderir a essa vontade. E no versículo 11 ele vai dizer assim, para dar frutos em boas obras, crescer no conhecimento de Deus, aí diz, animados de eficaz energia. Esse é o diferencial do cristão, né? Aquele que vive animado, cheio de ânimo, com o quê? Com uma eficaz energia para viver, que não vive de modo medíocre, reclamando, murmurando, se lamentando toda hora, mas que se põe pronto, diligente, de peito aberto para viver.
acordou, está vivo, tem uma eficaz energia. Esse é o diferencial do cristão. E é essa diferença que nós precisamos fazer na vida, na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí ele continua, para toda constância e longanimidade. O que é longanimidade? Nesse contexto aqui, longanimidade é a virtude de suportar com firmeza as contrariedades da vida. É a virtude que nos dá o quê? A resignação para suportar as dificuldades. A gente precisa pedir essa graça a Deus. Com base na palavra de Deus, Senhor, me dá a graça da virtude da longanimidade, da paciência, da resignação, a virtude da fortaleza, para que eu tenha uma firmeza em suportar as contrariedades, as adversidades que se impõem na minha vida, né? E no versículo 13 e 14, ó, ele vem fazer o quê? Ele nos arrancou do poder das trevas. Não, vou voltar aqui para o 12. Dando graças ao Pai que vos fez capazes de participar da herança dos santos. Qual é a herança dos santos? O céu. Ah, fulano só quer ser santo. É isso mesmo. Eu assumo essa identidade. Eu quero ser santo. Por quê? Porque eu quero a herança que Jesus quer dar para todos os santos. O céu. Que tesouro maior, que bem maior nesta vida eu posso querer alcançar que o céu. Não tem renda, patrimônio maior que possa substituir a grande graça de herdar o céu. E eu preciso não ter vergonha disso, assumir isso para mim. Eu quero mudar de vida, eu quero que o Espírito Santo transforme a minha vida, o meu coração, porque eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o céu, de onde eu vim e para onde eu vou. E aí, por fim, diz, ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, o céu é essa esperança que nos torna felizes, independente da circunstância em que a gente vive. Como a gente veio trabalhando, a palavra de Deus veio trabalhando dentro da gente durante toda a semana. A esperança da gente não pode estar depositada no dinheiro, no trabalho, nas pessoas. Por quê? Porque são realidades materiais que um dia irão passar. Aquelas pessoas que a gente mais ama, um dia a gente vai passar pela vida delas. Um dia elas passarão pela nossa vida. O que é eterno? Deus. O que é eterno? O céu. O dinheiro, por mais que a gente junte e tenha, na hora do caixão, a gente não leva R$1. Ninguém vai conseguir fazer um pix para o nosso caixão, para o nosso corpo. São realidades. O nosso trabalho, por mais bem sucedido que a gente seja, um dia nós iremos nos aposentar, um dia o trabalho para a nossa realidade de vida irá acabar, em algum momento da nossa vida. O que é que não acaba? O que é que não termina? O que é eterno? O céu. Peçamos essa esperança a nosso Senhor, a esperança do céu. O evangelho de hoje, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por que mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem.
À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, primeira coisa aqui, o versículo 3. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. O versículo 3 vem retratar esse gesto de intimidade. Jesus pede para subir no barco, entrar na casa, são gestos de intimidade de Jesus para com Pedro. E nós estamos permitindo que Jesus suba no nosso barco? Ou melhor, Jesus está no nosso barco? A nossa casa, volta à reflexão do dia anterior, a nossa casa é uma casa que está pronta para receber Jesus e Jesus se sentir em casa, né? No versículo 4 ele dá a ordem: faze-te ao largo, vai para águas mais profundas. Quantas vezes na nossa vida a gente quer, na nossa caminhada, apenas o medíocre e não permite colocar o nosso barco para navegar em águas mais profundas, para aquilo que o Senhor quer para nós, para que o Espírito Santo venha completar a obra que Ele começou, né? E vamos ali vivendo uma vida humana e espiritual de modo superficial. Então ele dá uma ordem: faze-te ao largo e lançai as redes. E olha o que Pedro vai dizer, porque Pedro tem intimidade com Jesus e diz: mestre, a gente trabalhou a noite todinha, como a gente fala, né? A noite todinha que Deus deu, a gente não pegou nada, mas em obediência à tua palavra, nós vamos lançar as nossas redes. E aí a pesca é uma pesca feita de tal modo que o que é que acontece? As redes se rompiam. Eram tantos peixes que as redes se rompiam. Eles chamaram os pescadores de outro barco: vem nos ajudar. E o que foi que aconteceu? Era tanto peixe que encheu os dois barcos a ponto de quase afundarem. O que é que a palavra de Deus vem nos ensinar com isso? Que quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente obedece, a correspondência de Deus é tão grande que sempre nos surpreende. Deus nos dá muito mais do que a gente espera. Só que muitas vezes a gente não vive essa graça. Por quê? Porque a gente primeiro não conhece a vontade de Deus, porque não tem intimidade com Ele, e porque não conhece, a gente não obedece. E por vezes a gente conhece a vontade de Deus, mas não quer obedecer, porque a gente quer cumprir com a nossa vontade. Por fim, Pedro diz assim, né? Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É isso que o amor de Deus faz conosco. O amor de Deus nos constrange, porque a gente não é merecedor das graças que o Senhor quer nos dar e nos dá, mas por amor o Senhor quer acumular a nossa vida com grandes graças. É isso que Ele quer fazer conosco. Fazer da nossa vida, dar a cada um de nós muito mais do que a gente espera. O que é que Ele pede de nós? O que é que Ele nos convida a fazer? Conhecer a vontade dEle para nós e obedecer. Faça isso. Hoje, o hoje da tua vida. Agora faça isso. Senhor, qual a tua vontade para mim? Que queres de mim? Que queres para mim? E eu quero o que tu queres, Senhor. Né? E no final ele diz assim: Pedro, não tenha medo. Doravante serás pescador de homens. É isso que o Senhor quer nos tornar, missionários. Fazer com que a nossa vida testemunhe esse amor e essa misericórdia, para que a gente possa, ao invés de pescar peixes, pescar mentes, conquistar mentes e corações, pescar almas para o reino dos céus. Este é o nosso dever, este deve ser o nosso apostolado. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.